Acompanhe agora os destaques da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos deste dia, eu declaro aberta a nossa segunda sessão ordinária da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento as senhoras e senhores ministros que a compõem, doutor Alvacir dos Santos, representante do Ministério Público, senhoras e senhores advogados aqui presentes, senhoras e senhores servidores. Hoje me parece que a pauta está mais leve, estamos encerrando a gestão e hoje teremos o concerto da Orquestra Sinfônica de Brasília aqui no Tribunal Superior do Trabalho, no plenário Arnaldo Susequinde, às 19h30, estão todos convidados. O maestro Cláudio Corren e o maestro João Carlos Martins estarão regendo a orquestra, se apresentando. E segunda-feira teremos a posse da nova direção do tribunal, o ministro Brito Pereira, então passará a conduzir também os trabalhos da SDI 1 a partir da semana que vem. Então essa sessão espero que seja mais tranquila, também no sentido de que os processos, a doutora Djanira pelo menos não colocou aqui processos muito complicados para que nós consigamos terminar a tempo de estarmos livres para o concerto. Então, eu faculto a palavra aos ilustres pares que eventualmente quiserem fazer uso dela. Ministra Cristina, com a palavra. Presidente, pedi a palavra para fazer hoje justamente o registro que Vossa Excelência acaba de iniciar, de que é a última sessão da SDI, que na condição de presidente, né, Vossa Excelência rege, né, para nos prepararmos para este grande concerto, que é uma homenagem, na verdade, tomo como uma grande homenagem, né, à gestão de Vossa Excelência e compartilhada com o ministro Renato de Lacerda Paiva e com o ministro Emanuel Pereira, à frente do Tribunal Superior do Trabalho. E o registro que faço é de homenagem e agradecimento pelo esforço, pela dedicação, pela inteligência, pela competência com que Vossa Excelência se ouve, não só à frente da gestão do tribunal, como também na presidência desta sessão. E sempre encontrando o tempo que nós sabemos que a jurisdição acumulada com as funções administrativas são absorventes, mas Vossa Excelência sempre está aqui presidindo a SDI 1. Eu acabo de retornar para a SDI 1, mas na SDC também Vossa Excelência sempre estava presente, de forma que isso, tendo em vista a vocação que tem, né, para julgar, para dedicar-se integralmente a tudo que lhe é confiado. De forma que eu o parabenizo, a Vossa Excelência e aos demais integrantes da direção do tribunal, que encerra o mandato, com um grande abraço e com todas as nossas homenagens e agradecimentos. Eu primeiro que agradeço à ministra Cristina pela lembrança, mas assim que voltar das minhas rápidas férias pós-término de gestão, estarei aqui na SDI 1, aí compondo-a com os demais colegas.
Então, vamos às preferências, senhores advogados. Relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Embargos em recurso de revista 57.400 de 2004. Embargante Banco Santander Brasil S.A., embargado Ministério Público do Trabalho da Terceira Região. Neste processo, a registro de impedimentos, excelentíssimos senhores ministros Maria Cristina Peduzzi e Vieira de Melo Filho. Então, com a palavra, o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, relator. Presidente, recurso de embargos versa sobre 3 temas. O primeiro deles sobre competência relacionada à matéria alusiva à segurança bancária. Cito o precedente do Tribunal Pleno de 2005, que afirmou, portanto, a competência, e nesse particular a matéria já sedimentada pela Corte. Não conheço do recurso de embargos nesse particular. O segundo tema versa sobre a contrariedade à súmula 394, relativamente à ocorrência de fato superveniente. Todavia, há o óbice da súmula 2961, porque o tribunal consignou e a turma reforçou esta afirmação, que a lei estadual de 2012 não revogou totalmente a lei estadual anterior de 98, mas apenas inciso 2º, artigo 2º, e por isso mesmo indeferiu o pedido de extinção do feito. Os arestos são inespecíficos, súmula 2961, razão pela qual também nesse particular os embargos não são conhecidos. E o terceiro ponto diz respeito à multa por embargos considerados protelatórios, e nesse ponto também, a súmula 2961 autoriza o não conhecimento dos embargos, e que na ocasião era possível, inclusive, o conhecimento por violação de lei, já que anteriormente a alteração da lei 2007. Portanto, senhor presidente, senhores ministros, de maneira resumida, não conheço os embargos de maneira integral. Perfeito. Doutor Russomano. Senhor presidente, com poderes nos autos, somente o registro. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Embargos em recurso de revista 764 de 2010. Embargante TAM Linhas Aéreas S.A., embargada Camila Alves do Sena. Então, também aqui, com a palavra, o ministro Cláudio Mascarenhas. De maneira bastante sintética, senhor presidente, a matéria foi sedimentada por essas SBDI relativamente à adicional de compensação orgânica, previsão em norma coletiva, não caracterização de salário complessivo, precedente ministro do Carlos Scheuermann, de outubro de 2017, razão pela qual, sendo bastante sintético, não se aplica a diretriz contida na súmula 91, conheço e dou provimento aos embargos para, nesse aspecto, excluir da condenação a parcela compensação orgânica. A matéria era anteriormente controvertida, a SDI pacificou e o meu voto segue a linha do entendimento já sedimentado, presidente. É como voto. Perfeito. Doutor André, apenas o registro. Com poderes nos autos, excelência. Tá. Então, feito o registro, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Embargos em recurso de revista 156.000 de 2005. Embargante Cícero Celso da Silva Freitas e outros. Embargado Banco Santander Banesp S.A. Neste processo, a registro de impedimento da excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Então, com a palavra, o relator ministro Valmir Oliveira da Costa. Senhor presidente, os embargos foram interpostos pelos reclamantes. O tema é conhecido, a diferença de complementação de aposentadoria ou reajuste pela aplicação do IGPDI, plano pré-75, ausência de opção pelo plano de complementação gerido pelo Banesprev. Eu estou dizendo que o acórdão embargado da terceira turma está em harmonia com a jurisprudência desta Corte a respeito do tema, razão pela qual, invocando o disposto no artigo 8942 da CLT, considerada a redação dada pela Lei 11.496 de 2007, eu proponho não conhecer do recurso de embargo. É meu voto. Doutor Russomano, apenas o registro? Somente o registro, prevalecendo o voto proferido, excelência. Tá bom. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto relator. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 45.100 de 2008. Embargante Souza Cruz S.A., embargado Marcelo Mendes de Benedito. Neste processo, a registro de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos.
Então, com a palavra, o ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, tratam-se de embargos interpostos pela reclamada contra a decisão da egrégia 7ª turma desta Corte, cujo acórdão não conheceu do recurso de revista da reclamada quanto ao tema horas extras, trabalho externo, controle, artigo 62.1 da CLT, violação não configurada, mantendo-se assim a condenação ao pagamento das horas extras. A arguição da embargante se funda em violação do artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal e em divergência jurisprudencial. Não há como conhecer dos embargos pela primeira alegação. E quanto aos arestos trazidos a cotejo, não entendo estar configurada a divergência jurisprudencial específica necessária. A tese adotada na decisão embargada foi a de que, se as normas coletivas estabeleceram que o labor em casos como destes autos seria externo e sem controle de jornada, mas a reclamada efetivamente controlava o horário de trabalho do reclamante, não há por que se falar em ofensa ao artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal. Não há descumprimento à norma coletiva. E os arestos trazidos a cotejo não consagram tese oposta. O primeiro, o terceiro e o quarto arestos tratam apenas de forma genérica sobre a validade das normas coletivas, à luz do artigo 7º, 26 da Constituição Federal. E, na decisão ora embargada, asseverou-se a existência de controle de jornada no caso dos autos, apesar da norma coletiva dispensá-lo, mas no caso concreto havia. O segundo aresto, embora também sustente que deva ser prestigiada a norma coletiva que enquadra o motorista na exceção do artigo 62, inciso 1 da CLT, não trata nem da assertiva constante na decisão embargada relativa à existência do efetivo controle de jornada, no caso concreto, e nem da previsão de ausência dessa circunstância nos instrumentos coletivos. Nesse contexto, os arestos trazidos a cotejo são inespecíficos, razão pela qual meu voto é no sentido de não conhecer dos embargos. Perfeito. Doutor Russomano. Somente o registro, excelência, já com poderes nos autos. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, também se decide nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Embargos declaratórios e embargos em agravo em recurso de revista 521 de 2010. Embargante Adjaneira Macedo Fontoura, embargados Petróleo Brasileiro S.A. e Fundação Petrobras de Seguridade Social. Nesse processo, há registro de impedimento dos excelentíssimos senhores ministros Maria Cristina Peduzzi e Caputo Bastos. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Cláudio Brandão. Bastante breve, senhor presidente. Os embargos sendo rejeitados, a matéria alusiva à regularidade da representação foi exaustivamente examinada, não há dados que comprovem a existência de assinatura eletrônica, razão pela qual estou rejeitando os embargos com aplicação de multa. Perfeito. Doutor Newton. Não, são embargos declaratórios. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se nos temos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho. Embargos em recurso de revista 1.159.000 de 2014. Então, embargante Itaú Unibanco S.A., embargada União e Júlio César Lima. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, a oitava turma do Tribunal Superior deu parcial provimento ao recurso de revista interposto pela União e determinou seja considerada a data da prestação do serviço como fato gerador da obrigação previdenciária para fins de incidência de juros e a multa somente a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo de citação para pagamento das parcelas previdenciárias, uma vez apurados os créditos previdenciários, se descumprida a obrigação e observado o limite de 20%. Embargos interpostos, dispensada a remessa ao relatório, estou conhecendo pelos requisitos extrínsecos. E estou votando no sentido de não conhecer no recurso. O único aresto transcrito consigna assertiva que não cabe análise de ofensa ao artigo 43, parágrafo 2º da Lei 8.202/91, ante a restrição contida no artigo 896, parágrafo 2º da CLT e da súmula 266.
desta Corte. Hipótese diversa da situação discutida nestes autos, uma vez que o recurso de revista da União foi interposto em face do acórdão proferido em recurso ordinário, portanto, na fase de conhecimento, o óbice da súmula 2961 do TST. Não conheço. Perfeito. Doutor Somano. Somente registro também, Excelência. Também, então, faço registro da presença. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se, decidirmos, temos voto relator. Seguimos. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 102.600 de 2004. Embargante Brinc Segurança e Transporte de Valores Limitada, embargado Luiz Kleber da Rosa Nogueira, neste processo a registro de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, tratam-se de embargos interpostos pela reclamada Brinks Segurança e Transporte de Valores Limitada, contra a decisão proferida pela Egrégia 8ª Turma desta Corte, que não conheceu do seu recurso de revista quanto ao tema adicional de periculosidade, tempo de exposição, súmula 364 do Tribunal Superior do Trabalho. Sustenta a reclamada em seus embargos que a exposição do reclamante à área de risco era eventual ou por período extremamente reduzido, não sendo, portanto, devido ao adicional de periculosidade, tendo havido contrariedade à súmula 364 desta Corte e trazendo arestos para tentar configurar a divergência jurisprudencial. Meu voto é no sentido de não conhecimento dos embargos, na medida em que, no caso, não se trata, é preciso salientar, daqueles trabalhadores aeronautas que ficam no interior da aeronave. Trata-se, ao contrário, de reclamante que transitava habitualmente na área, inserida na área de risco do abastecimento da aeronave, transportando os malotes para serem colocados nas aeronaves. Aqui, no caso, está registrado, tanto no acórdão regional quanto no acórdão embargado, que esse trabalhador, nesse caso, ele transitava 2 a 3 vezes por semana, buscando malotes bancários no aeroporto, ocasiões em que permanecia por até 30 minutos na área onde se realizava o abastecimento das aeronaves, o que revela que a exposição ao risco não era eventual nem por tempo extremamente reduzido, tendo em vista o risco potencial da ocorrência de sinistro e de danos ao trabalhador. Eu enfatizo esse aspecto porque aqui se discute a contrariedade à súmula 364 do Tribunal Superior do Trabalho, que não admite o pagamento desse adicional nos casos de exposição meramente eventual, mas sim o admite na exposição habitual, aí inserida a exposição intermitente, que foi caracterizada nesse caso pela decisão embargada. Os arestos trazidos a cotejo também não são específicos porque tratam de empregados que ficavam no interior das aeronaves. Então, situação fática absolutamente diversa. Razão pela qual eu entendo inespecíficos os arestos e voto no sentido de não conhecer dos embargos. Perfeito. Doutora Renata. Excelência, apenas o registro em razão da jurisprudência já consolidada nesta Corte. Perfeito. Então, feito o registro, pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se, decidimos, temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 97.800 de 2008. Embargante Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. Embargada Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, os embargos aqui são interpostos pelo Sindicato dos Trabalhadores contra a decisão da Egrégia 4ª Turma desta Casa, que deu provimento ao recurso de revista da companhia reclamada quanto ao tema adicional de insalubridade, base de cálculo, para julgar improcedente a ação. A questão de mérito aqui não é tão relevante, porque a discussão é processual, estritamente processual. O sindicato suscitou a matéria, que aqui é objeto dos embargos também, em sucessivos embargos de declaração, em que alegou
irregularidade de representação da patronal e requereu a concessão de efeito modificativo para não conhecer do recurso de revista da reclamada. Os embargos de declaração, os primeiros foram desprovidos, novos embargos foram interpostos, reiterando a existência de omissões em relação à regularidade da representação da reclamada, e também foram desprovidos. E vem o sindicato interpor embargos para a SDI, arguindo, primeiro, uma nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, por não terem sido sanadas as omissões apontadas nos seus embargos. E, no mérito, sustenta que o recurso de revista patronal não alcançava conhecimento diante da irregularidade da representação. E faz uma narrativa longa, que, se for o caso, eu vou detalhar, não é? Mas já está nos autos, sustentando, em síntese, que o subscritor do recurso de revista não constava do mandato, do último mandato válido. Houve uma substituição de mandatos, etc. E essas circunstâncias estão detalhadas no meu voto. E há um problema crucial, que a procuração de folha 222 foi datada de 1º de abril de 2009, mas o subestabelecimento de folha 221 é de 25 de 11 de 2008, é anterior. E aqui seria o caso, essa é a tese central dos embargos, de contrariedade à nossa súmula 395, no seu item 4, que diz expressamente que configura-se a irregularidade de representação se o subestabelecimento é anterior à outorga passada ao subestabelecente, situação que, segundo os embargos, seria exatamente a situação dos autos. Primeiro, analiso a questão inicial da negativa de prestação jurisdicional, que eu não acolho. Cito o precedente recente, agora de 2017, do ministro Brito Pereira, redator designado para o acórdão, em que se decidiu por expressiva maioria, em que eu fiquei vencido, inclusive, que, em princípio, não cabe recurso de embargos para discutir nulidade de decisão da turma ou do regional por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a função exclusiva de uniformização de jurisprudência dessa subseção. E eu estou cumprindo e acolhendo esse entendimento para não conhecer dos embargos por essa via. Até porque, para mim também, na parte seguinte do meu voto, isso não será necessário. Porque, realmente, para mim, eu entendo com todas as vênias que houve, sim, a contrariedade ao verbete jurisprudencial que eu acabei de citar, da súmula 395, item 4 desta Corte, e com as circunstâncias que eu descrevo aqui, a folha 10 do meu voto, com dados, nomes, eu constato que realmente a juntada na nova procuração aos autos, sem ressalva de poderes conferidos ao antigo patrono, implica a revogação tácita do mandato anterior e a irregularidade de representação se configura se o subestabelecimento é anterior à outorga passada ao subestabelecente. Eu verifico aqui que o subscritor do recurso de revista, Dr. Anselmo Alves, não possui poderes para representar a reclamada nestes autos, não se constatando, por outro lado, a hipótese de mandato tácito, diante da ausência de atuação no feito. Aqui, então, portanto, eu estou votando no sentido de conhecer do recurso de embargos por contrariedade. Na súmula 395, item 4 desta Corte. E eu ressalto ainda, no meu exame de mérito, que a decisão da turma foi prolatada antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil e da alteração da súmula 395 desta Corte, razão pela qual não há como se falar aqui em abertura de prazo para saneamento do defeito. A consequência, portanto, do conhecimento, no meu caso, é o provimento do recurso de embargos para reconhecer a irregularidade de representação da reclamada e a razão pela qual o seu recurso de revista não merecia conhecimento, devendo, pois, ser restabelecida a decisão regional. É o meu voto. Tonilton, só o registro, né, da presença. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo sido decidido, temos voto do relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em agravo e recurso de revista 75.500 de 2009. Embargante Wilson Sabino da Silva. Embargados Banco do Brasil S.A. e Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Então, com a palavra o ministro Augusto César, relator. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de embargos. Primeiro tema, prescrição, suspensão
do prazo lido e submetido à Comissão de Conciliação Prévia, na linha de precedentes desta subseção. O prazo de 10 dias previsto no artigo 625-F da CLT é direcionado exclusivamente à Comissão de Conciliação Prévia. Entende-se que, sendo extrapolado esse prazo, não é razoável que o empregado que fez a opção da conciliação extrajudicial seja prejudicado por ato a que não deu causa. Eu conheço do recurso do reclamante nesse particular para provê-lo. Tema seguinte, prescrição. O Banco do Brasil, interstícios, aplica a jurisprudência para não conhecer dos embargos. Honorários advocatícios, ausência de credencial sindical, também aplica a jurisprudência para não conhecer. E, finalmente, horas extras, aplicação do artigo 62.2 da CLT. Entendo que a contrariedade às súmulas 102.1, 126 e 287 do TST, bem assim divergência jurisprudencial, não estariam configuradas, não conheço. Perfeito. Doutor Moisés. Excelentíssimo senhor presidente, com procuração nos autos, excelência, em vista da questão primeira ali provida pelo nobre relator, se tratar de matéria relativa à CCV, eu peço tão somente o registro da presença, excelência. Perfeito. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo se decidido os termos de voto do relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Embargos em agravo e recurso de revista 1409 de 2010. Embargante Daniele Cristiane Esquário e embargado HSBC Banco Brasil S.A. Banco Múltiplo. Então, com a palavra, o ilustro relator, ministro Valmir Oliveira da Costa. Ministro Valmir, Vossa Excelência é o relator. Está com a palavra. Senhor presidente, igreja, sessão. Nós já estamos aqui no recurso de embargos. O agravo regimental foi provido. A embargante e a reclamante. Eu estou conhecendo pelos pressupostos extrínsecos e estou propondo também conhecer dos embargos por divergência jurisprudencial. O tema, como Vossa Excelência podem perceber, é indenização por dano material, lucro cessante, forma de cálculo, dedução do valor do benefício previdenciário, é matéria já bastante cediça na Corte, no sentido favorável à tese recursal. A divergência está estampada no acordo da 6ª turma, que eu transcrevo, e, portanto, no mérito, senhor presidente, conhecendo do recurso, eu proponho dar-lhe provimento para fixar o valor da indenização a título de lucro cessante no valor correspondente à remuneração devida a reclamante nos períodos de comprovado afastamento, a ser apurada liquidação e arbítrio novo valor à condenação. Se houver necessidade de esclarecimento, senhor presidente, estou à disposição dos colegas. Mas, repito, estou seguindo a jurisprudência da Corte. É o meu voto. Perfeito. Doutor Rômulo, apenas o registro? Apenas o registro com poder nos autos. Perfeito. Feito o registro, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide os termos de voto relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Márcio Rico. Embargos em recurso de revista 165.200 de 2004. Embargante Nelson Antônio Capilassi. Embargado Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Limitada. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Márcio Rico. Pois não, senhor presidente, senhores ministros. Há um tema que é uma de nulidade por negativo de prestação jurisdicional, do qual que eu não estou apreciando por aplicação aqui do novo CPC, artigo 2002, 1008, 2021, e por aplicação analógica também da nossa instrução normativa número 40, que é a tema em relação ao qual o ministro-presidente da turma denegou seguimento sem que houvesse a interposição do agravo regimental. Então, eu não estou apreciando. O outro é o PDI da Volkswagen, quitação acordo coletivo, em que não verifiquei a divergência alegada e, por isso,
eu não estou conhecendo os embargos ante o óbice da súmula 2961 desta Corte. Perfeito. Doutora Solange. Excelência, com poderes, apenas o registro da presença. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Sim, presidente. Ministro Augusto César. Peço vista em mesa. Então, vista em mesa ao ministro Augusto César. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Embargos em agravo de custo e revista 589 de 2010. Embargante João Aparecido Rodrigues Alves. Embargada Volkswagen do Brasil, Indústria de Veículos Automotores Limitada. Então, com a palavra também aqui o ministro Márcio Eurico. Aqui, embargante é a Volkswagen, a Igreja Segunda Turma não conheceu do recurso de revista do reclamante. O que se discute é a incidência dos reflexos das horas extras e do adicional noturno sobre os repousos, na hipótese em que essa parcela já se encontra incluída no salário-hora do empregado. Eu estou entendendo aqui que não há também aqui contrariedade à OJ 322 da SDI 1, ante a ausência de tese jurídica no acordo embargado sob o enfoque desse verbete, que trata de invalidade de cláusula de termo aditivo de acordo coletivo que prorroga a vigência do instrumento coletivo originário por prazo indeterminado. Os arestos tidos como divergentes, os dois de folhas 592 e 596, são da segunda turma, o mesmo órgão julgador do acordo embargado. Aqui, então, há o óbice da OJ 95 da SDI 1. O primeiro aresto, de folhas 591, dele não se extrai o exame da cláusula que trata de integração de verba ao salário, e no segundo, folhas 591, e no segundo de folhas 596, 598, 602 a 607, não há sequer menção à súmula 277 do TST ou emissão de tese jurídica sobre aplicação intertemporal de súmulas. E aqui também o óbice da súmula 2961 do TST, eu não estou conhecendo dos embargos. Perfeito. Doutora Solange. Excelência, apenas o registro da presença, com poderes. Tá bom. Então, foi feito o registro da presença aqui também. Apenas pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide termos o voto do relator. Seguindo. Relator excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Embargos em recurso de revista 242.100 de 2003. Embargante Volkswagen do Brasil, Indústria de Veículos Automotores Limitada. Embargado José Cícero Fernandes Ferro. Então, com a palavra o relator, ministro Márcio Eurico. Pois não, senhor presidente. A matéria aqui é transação extrajudicial com rescisão do contrato. A decisão do Supremo no RE 590-415. No caso, não se examinou a premissa de plano de demissão voluntária aprovado por acordo coletivo de trabalho. Por isso, o processo veio para que fosse feita a retratação. Eu não estou procedendo ao juízo de retratação e estou devolvendo os autos à egrégia vice-presidência desta Corte. É um voto. Perfeito. Justiça de retratação. Doutora Solange. Excelência, mantido o voto, eu peço apenas o registro da presença com poderes. Feito o registro, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, então, se decide nos termos do voto do relator. Senhor presidente, o processo que eu tenho visto em mesa do ministro Márcio já estou em condição. Então, eu peço que seja apregoada a vista em mesa do ministro Augusto César. Relator excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Embargos em recurso de revista 165.200 de 2004. Então, com a palavra o ministro Augusto César. Presidente, a minha dúvida tinha a ver com a especificidade dos arestos, porque partia da premissa de que a informação sobre haver um PDV com base em norma coletiva
não estaria referido no acordo regional e, enfim, me pareceu que a tese do Ares Paradigma seria genérica o suficiente para absorver a tese esposada pela turma. Mas eu noto no acordo regional a alusão à existência da norma coletiva, então me parece que não haveria mesmo a especificidade, e por essa razão eu acompanho o relator. Tá, perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, então, se decidirmos, temos o voto relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Embargos em recurso de revistas 7.300 de 2009. Embargante Banco do Brasil S.A. embargado Economos Instituto de Seguridade Social e Olinto Cunha Filho. Então, com a palavra, ilustre relatora, a ministra Cristina Peduzzi. Eu conheço dos embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, nego-lhes provimento. A estabilidade eleitoral, prevista no artigo 73 da Lei 9.504, deve ser observada pelas entidades integrantes da administração pública federal e estadual, não estando restrita aos empregados vinculados ao ente federativo em que realizadas as eleições. Esta é a tese. Perfeito. Doutor Moisés. Conheço e nego o provimento. Doutor Moisés. Em vista dos precedentes da SDI, da própria colenda da TST, peço tão somente o registro da presença e com procuração nos autos, excelência. Tá, já tem procuração, né? Tá, então, feito o registro, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decidimos, temos voto da relatora. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargo sem recurso de revista 22.500 de 2008. Embargante Yara Alves Machado Moreira. Embargados Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Banco do Brasil S.A. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, são embargos interpostos pela reclamante contra a decisão da Egrégia Terceira Turma desta Corte. Sendo muito breve, os embargos aqui mostram-se desfundamentados nos termos da súmula 422 e T1 desta Corte. Não houve ataque ao fundamento central da decisão da turma, razão pela qual eu voto no sentido de não conhecer dos embargos. Perfeito. Doutor Moisés. Pela reclamada, excelência, com procuração nos autos, peço tão somente o registro da presença, excelência. Então, feito apenas o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decidirmos, temos voto relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Embargos sem recurso de revista 40.900 de 2009. Embargante Robson Freitas da Silva. Embargados MFX do Brasil Equipamentos de Petróleo Limitada e Estilos Consultoria em Recursos Humanos e Serviço Limitado. Então, com a palavra, o relator, ministro Presidente, Cláudio. Este é um caso em que se discute contrariedade à súmula 126 e, com a devida vênia da Egrégia Turma, meu sentir, ocorreu a citada contrariedade quando o julgamento se baseou em premissa contida na sentença que não foi analisada pelo acórdão do Tribunal Regional. No caso específico, para excluir a responsabilidade subjetiva da ré, a Egrégia Turma baseou-se em razões de decidir, baseou as suas razões de decidir em premissa fática que não, como disse, constava do acórdão regional, mas na sentença de primeiro grau, portanto, contrariando inclusive os termos da decisão de segundo grau, segundo a qual a ré não juntou aos autos os documentos hábeis a comprovar o cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho. Consta, com efeito da decisão hora embargada, que, aspas, embora vendendo na Código Regional mencione a culpa da empregadora por não cumprir todas as normas de segurança e medicina do trabalho, apresentação dos PPRA e PCMSO, a respeitável sentença deixa claro que, diante da confissão ficta aplicada ao reclamante, prevalecia a tese da segunda reclamada de que forneceu treinamento e EPIs ao autor, bem como prestou assistência em sua recuperação, que foi corroborado pelos documentos dos autos, não havendo prova de descumprimento do dever legal da empregadora, fecho aspas. Nesse aspecto, no meu sentir, portanto, a
venerando a turma, contraria os termos devidamente mencionados, razão pela qual estou conhecendo o recurso pela aludida contrariedade e dando provimento para restabelecer a decisão regional no particular. Presidente, é como voto. Doutora Denise, apenas o registro. Se não houver divergência, excelência. Perfeito. Senhor presidente, eu peço vista regimental. Então, vista regimental assegurada a sustentação em caso de divergência. Então, vista regimental, ministra Maria Cristina Peduzzi. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Agravo regimental embargos em recurso de revista 1122 de 2012. Agravante Silvana do Carmo Moreira e agravado Fausto Luiz. Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro Márcio Eurico. Pois não, senhor presidente. A turma baseou-se aqui em dois fundamentos distintos e suficientes, a meu ver, para manter a improcedência do pedido de horas extras a partir da sexta diária. O primeiro, o artigo 5º do Decreto-Lei 7.858/45 não dispõe sobre jornada reduzida. E o segundo fundamento, de que se aplica, por analogia, a súmula 370 do TST aos revisores de texto, que é o caso do reclamante. Os embargos vieram calcados unicamente na alegação de contrariedade à súmula 370, por má aplicação. Então, há o óbice aqui da súmula 23 do TST, pelo que eu estou negando provimento ao agravo regimental. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se nós temos o voto do relator negando provimento ao agravo. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Agravo embargos em agravo em recurso de revista 246.600 de 2005. Agravante Paulo Roberto Corrêa Rodrigues e agravado Jocely N. Braga e Companhia Limitada e outro, Cooperativa de Trabalho de Caçapava do Sul Limitada, Companhia Rio Grandense de Mineração. Ministro Augusto César, relator, com a palavra. Senhor presidente, aqui temos agravo, inadmissibilidade do agravo do instrumento por ausência de fundamentação, aplicação da súmula 422 do TST. Digo eu na emenda, o reclamante insurgiu-se contra o não conhecimento do agravo do instrumento por má aplicação da súmula 422, afirmando ter infirmado o fundamento do acordo regional quanto ao reconhecimento da unicidade contratual e contagem do prazo prescricional. No entanto, não se verifica impugnação específica aos fundamentos que ensejaram não o seguimento do recurso de revista, os quais estão motivados na inexistência de vínculo empregatício com a CRM, pronunciado em decisão anterior deste acordo, e a conclusão de haver dois contratos de trabalho distintos, com a segunda e a terceira reclamadas. Assim, penso que não está demonstrada a contrariedade da súmula 422, eu desprovejo o agravo. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se nós temos o voto do relator. Próximo. Relator excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Agravo regimental embargos em agravo e recurso de revista 865 de 2011. Agravante José Flávio Espíndola dos Santos. Agravados Companhia Brasileira de Trens Urbanos e Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social. Então, com a palavra a ministra Cristina Peduzzi. Eu nego provimento ao agravo regimental. O tema é VPNI, critério de cálculo, adesão voluntária ao novo plano de cargos e salários, e digo que, substancialmente, que o autor optou pelas regras do PCS 2010, renunciando ao critério de cálculo da parcela VPNI passivo, e, nesse contexto, o acórdão embargado decidiu em sintonia com a súmula 51, item 2 do TST, motivo pelo qual eu transcrevo julgado, estou negando provimento ao agravo regimental. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se temos o voto da relatora. Seguinte. Relator excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Agravo embargos em recurso de revista 1690 de 2011.
Agravante José Carlos de Souza Oliveira, agravado MM Telecom Engenharia e Serviços de Telecomunicações Limitada e Oi Mob S.A. Neste processo, há registro de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Com a palavra, o ilustre relator, ministro Valmir Oliveira da Costa. Senhor presidente, a presidente da Igreja, a 8ª turma, negou o segmento do recurso de embargo, sobrevém, então, agravo interposto pelo reclamante. Eu estou propondo negar provimento ao agravo, entendendo que a óbice da súmula 2961, não há contrariedade à súmula 422 do TST por uma aplicação, uma vez que o reclamante no recurso devido deixou de impugnar os fundamentos da decisão proferida pela Corte Regional. E por isso que eu, em síntese, também, eu proponho negar provimento ao agravo. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo sentidos em termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani. Agravo regimentar embargos em recurso de revista 6.973 de 2012. Agravante César Abenafam e agravado Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina e Instituto Assistencial do CIASC. Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhora ministra e ministros, agravo oposto a despacho do eminente presidente da Egrégia 2ª Turma. O acórdão da 2ª Turma revela a ilegalidade na constituição do próprio Instituto Datos, assim como dos repasses efetuados pelo CIASC antes da recomendação feita pelo TCE em face da falta de autorização legislativa, o que acarretou a suspensão desses pagamentos a partir de 2004, afastando-se, assim, a alegação de alteração contratual ilícita de redução salarial ou redução de direitos trabalhistas. Ora, esta ofertado ao cotejo, oriundo da Egrégia 8ª Turma, embora envolva os mesmos agravados com pedido idêntico ao dos autos, não reúne as mesmas premissas fáticas presentes na hipótese sob exame antes referida. Por isso, eu nego o provimento ao agravo. Então, pergunto se há alguma divergência. Não havendo sentidos, temos voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Agravo regimentar embargos em recurso de revista 1106 de 2011. Agravante Sharon Will do Brasil Indústria e Comércio Limitada, agravada Maria Jussara Veríssimo e outro. Então, com a palavra, o ilustre relator, também ministro Alberto Bresciani. Obrigado, presidente. Agravo que se volta contra o despacho do ministro presidente da Egrégia 2ª Turma. A 2ª Turma deixa assente que, aspas, consta da transcrição trazida no recurso de revista que, no caso dos autos, como dito, o demandado constituiu o procurador e ofereceu defesa, de modo que não há falar em revelia e, consequentemente, confissão quanto à matéria de fato. Saliento, diz o acórdão, que o preposto da reclamada compareceu à audiência de prosseguimento, ver termo de audiência às folhas 504, e foi ouvido, não havendo motivo, uma vez afastada a revelia, para sua desconsideração. De fato, o trecho do acórdão regional transcrito, nas razões de revista, corresponde a trecho da fundamentação do acórdão regional, a folhas 591 dos autos, acerca da não incidência da revelia ou confissão, questão objeto do recurso de revista. O reclamante não se limitou a transcrever a ementa do acórdão regional, como alega a agravante, o que torna inespecíficos os dois paradigmas apresentados no recurso de embargos, um deles oriundo da 1ª Turma e o outro da 2ª Turma. Por isso, eu nego o provimento. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo sentidos, temos voto relator. Vamos ao seguinte. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho. Agravo regimentar embargos em recurso de revista 670 de 2014. Agravante Fundação Educacional da Região de Joinville e agravado José Gilberto Batista. Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, a decisão originária da 3ª Turma, que denegou seguimento ao recurso ante os termos da súmula 2961. Embargos, dispensada a remessa ao relatório, conheço pelos requisitos extrínsecos. O tema diz respeito a professor de universidade particular, nulidade da dispensa. Esta subseção
tem adotado o entendimento de que, a partir da nova redação conferida pela 8942, da Lei 11.496 de 2007, não há cogitar-se de contrariedade à súmula de orientação processual, salvo questões excepcionalíssimas, e, por isso, não se viabiliza o conhecimento dos embargos quando não se tratar de questão exclusivamente de mérito. No caso, a turma não conheceu do recurso de revista da reclamada ao fundamento de que a questão não foi apreciada sob o enfoque dos artigos 53, parágrafo único, 66, 67, da Lei 9.394/96, e de que a parte deixou de opor embargos de declaração, incidindo na espécie a súmula 297. Nesse contexto, inviável aferir-se a pretendida divergência em torno da má aplicação da súmula 2973, sendo inespecífico o aresto colacionado ao confronto de tese nos termos da súmula 2961 da Corte. Portanto, eu estou desprovendo o agravo. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo sido, temos voto do relator. Próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Agravo regimentar embargos em recurso de revista 771 de 2010. Agravante César Augusto Nagel. Agravada Eurofarma Laboratórios Limitado. Com a palavra, ilustre relator, ministro Augusto César. Aqui nós estamos em agravo e se trata da base de cálculo de horas extras, se os prêmios se inserem ou não na base de cálculos. Eu estou a entender que é viável o conhecimento dos embargos, tendo em vista a possível contrariedade à súmula 340 do TST por má aplicação e OJ 397 por má aplicação, provejo o agravo para destrancar os embargos, portanto. Então, pergunto se há alguma divergência. Presidente, também por divergência jurisprudencial, viu? Esqueci de falar isso. Também por divergência jurisprudencial. Além da contrariedade, também divergência. Tá, além da contrariedade 340 e a OJ 397. Então, pergunto se há alguma divergência. Eu só vou ressalvar entendimento em relação à má aplicação da súmula 2961 do TST. No resto, eu estou acompanhando. Presidente, me perdoe, mas é que eu estou provendo o agravo por contrariedade à súmula 340 e ao J 397 por má aplicação. Então, por uma aplicação da 296, não é isso? Não. A súmula 2961 é referida apenas para dizer que há especificidade. Ah, perfeito. Então, eu estou acompanhando integralmente, Vossa Excelência. Então, assim se decide a unanimidade. Vamos à próxima. Relator, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Agravo regimentar embargos em recurso de revista 1128 de 2010. Agravante do Brasil Produtos Industriais e para Construção Limitada. Agravado Manuel Avelino dos Prazeres. Então, com a palavra também aqui o ministro Augusto César. Senhor presidente, senhores ministros, aqui o agravo trata de prazo prescricional. Esse caso é um caso conhecido da Saint-Gobain sobre um acordo que se celebrou com os trabalhadores que estavam com placa pleural, em vista da possibilidade de, eventualmente, essa doença evoluir para um mesotelioma, o que fosse. O que a turma decidiu foi que, mesmo no momento do ajuizamento da reclamação trabalhista, o empregado ainda não tinha ciência inequívoca do resultado gravoso da doença, decorrente da exposição ao amianto. E me parece que nenhum dos arestos paradigmas, não obstante possam estar mesmo se referindo a esse mesmo acordo, nenhum dos arestos paradigmas traz essa premissa de fato. Eu aplico as súmulas 23.2961 para não prover o agravo regimental. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo sido, temos voto relator.
Relator, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Agravo regimental embargos em recurso de revista 630 de 2016. Agravante Paranapanema S.A. e agravado Antônio Dantas de Santana. Então, com a palavra o ilustre relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui é decisão originária da 8ª turma, que denegou seguimento ao recurso ante a incidência da súmula 296. A reclamada interpôs o agravo alegando divergência. Eu estou conhecendo pelos extrínsecos. E quanto à discussão, que é promoções por antiguidade, PCCS, cumprimento dos requisitos, ônus da prova, eu estou desprovendo o presente agravo. A turma manteve a condenação da reclamada ao pagamento das promoções por antiguidade, por considerar que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, fundamento de que o acórdão regional não consignou a necessidade do preenchimento de outros requisitos, além do fator tempo, e de que era ônus da reclamada comprovar o alegado descumprimento. O único aresto transcrito não serve para demonstrar o alegado dissenso jurisprudencial, pois consigna a tese no sentido de ser ônus da autora comprovar outros requisitos exigidos para a concessão da promoção por antiguidade, registrando ainda que o acórdão expressamente consignou que a promoção por antiguidade não estava restrita ao fator tempo, mas dependia de preenchimento de outros requisitos enumerados. Aí, a meu juízo, incide mesmo o óbito no 296.1, como fez a própria turma. Estou desprovendo. Então, eu pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide, nós temos voto relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Agravo regimental embargos em agravo de instrumento 2174 de 2010. Agravante espólio de Alberto Vidal Ferraz. Agravadas Poma Equipamentos Limitada e Indústria e Comércio Limitada. Então, com a palavra o ministro Valmir Oliveira da Costa. Senhor presidente, é aquela hipótese já conhecida na STI de descabimento de agravo regimental à margem da súmula 300. Quando o recurso de agravo e o de embargo é interposto à margem da súmula 353, e o entendimento aqui é de que deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé. É nesse sentido que eu estou propondo o conhecimento do agravo e do mérito, o desprovimento e aplicando a multa de 2% nos termos da nossa jurisprudência. Meu voto. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo se decidido, nós temos o voto relator. Então, nós vamos suspender a sessão por 5 minutos, voltamos 10h30. Mesmo assim, o fundamento teria que ser outro, né? Ainda assim, tem que ser outro fundamento, não? Bom, pregão do primeiro processo com vista regimental em condições de julgamento. São 3. Vamos dar preferência ao processo indicado pelo ministro José Roberto Pimenta. Sim, ministra. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta, vistor, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Agravo regimental embargos em recurso de revista 2112 de 2012. O julgamento desse processo foi suspenso em virtude de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, após o excelentíssimo senhor ministro relator ter dado provimento ao agravo para determinar o processamento dos embargos. Então, o ministro relator deu provimento ao agravo e o processo foi o único a votar. Logo houve pedido de vista do ministro Cláudio Brandão. Ministro Cláudio Brandão. Pela ordem, só para esclarecer, ministro presidente. É pelo seguinte, o meu voto anterior era no sentido de dar provimento ao agravo, mas diante da divergência que já foi manifestada pelo ministro Cláudio Brandão, eu até já disponibilizei o outro voto, não sei se já chegou ao conhecimento de sua excelência. Sim, já está na tela, negando o provimento, já está refeito. Eu estou refluindo no entendimento anterior para negar provimento ao agravo contra a decisão embargada, contra a decisão de admissibilidade do ministro Alberto Bresciani. Eu estou acolhendo, portanto, a divergência para reformular meu voto no sentido de negar provimento ao agravo. É isso. Perfeito. O voto reformulado já está aqui na tela. Eu consulto se há divergência. Não havendo, proclamo que a decisão é unânime, no sentido de negar provimento ao agravo, nos termos do voto
do ministro relator. Eu agradeço ao ministro Cláudio Brandão. Eu que agradeço. Processo seguinte. Relator, excelentíssimo senhor ministro João Oresta Lazim. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Embargos em recurso de revista 377 de 2013. O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer dos embargos interpostos pela União por divergência jurisprudencial. Desculpa. E, no mérito, negar-lhes provimento. Neste processo. Então, após o voto, o ministro Talazem pediu o vice-ministro Cláudio. Eu não participo, eu não posso presidir, então. Esse é polêmico porque, também. Esse é polêmico. Então, vou passar para o ministro Vieira de Mello. Depende. E vou encaminhar aqui. Só teve o voto do relator, conhecendo e negando provimento, e já pediu vista o ministro Cláudio Brandão. Passo a presidência ao ministro Vieira de Mello Filho. Tem quórum. Eu indago inicialmente aos eminentes pares, tendo em vista a natureza da matéria e o número de componentes da subseção, se nós devemos prosseguir ou adiamos. Ministro Vieira, presidente, eu só estou informando, está aqui as folhas 3 do meu voto, que estou me valendo de precedência da SDI completa, 2016. Então, prosseguimos. Para divergir, né? Para divergir. Apregou isso, por gentileza, o presente feito. Relator, excelentíssimo senhor ministro João Oresta Lazim. Embargos em recurso de revista 377 de 2013. Vistor ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, conceda a palavra à sua excelência. Presidente, senhores ministros, aqui a discussão já foi objeto de debate, profundo debate nessa subseção, e foi objeto de decisão da STI completa no ERR 28548-2006-514-003, em 24 de abril de 2016, processo do qual eu fui relator, que reconheceu a possibilidade de ser atribuída multa administrativa por autor fiscal do trabalho, portanto, em auto de infração, inclusive contra entidade da administração pública indireta, nesse caso, é um hospital regional do sul de Minas Gerais. Na verdade, senhor presidente, senhores ministros, sendo bastante sintético, aqui eu reproduzo, em síntese e em todas as linhas, os argumentos que externei na ocasião do julgamento anterior, em que foi parte da Caixa Econômica Federal, deixando claro que não se discute a relação de emprego com o vínculo, mas sim o fato de manter trabalhadores terceirizados de maneira ilícita, pelo menos até a vigência da Lei 13.467 de 2017. Então, senhor presidente, cito o precedente, está transcrito alimente as folhas 11 do meu voto, na sequência, inclusive, destaco que o próprio ministro João Oresta Lazim, relator foi de um caso semelhante, que adotou tese exatamente idêntica à que sufrago ou que consagro neste voto, está as folhas 13 do voto que ora encaminhei a vossas excelências, que encaminhei e que ora ratifico. Então, com a vênia ministro relator, estou divergindo do voto de sua excelência para dar provimento aos embargos e restabelecer o Código Regional, que reformou a sentença para declarar a validade ou auto-infração número tal, julgando improcedente a ação invertida onde da sucumbência. É como voto, senhor presidente. Estabelecida a divergência, como vota o ministro Alberto Bresciani? Senhor presidente, eu acompanho o voto do ministro Cláudio Brandão. Ministro Caputo Bastos. Eu, inclusive, iria pedir vista regimental, porque eu já tenho uma vista regimental para devolver ambos na mesma ocasião. Mas já a decisão desta grande subseção completa, eu já vou me antecipar, então, acompanho, pedindo vênia ao eminente relator, acompanhando a divergência. Ministro Márcio Eurico. Se me permite, o ministro Cláudio faz referência a uma decisão da SDI plena
no sentido do voto agora apresentado. Sim, que reconheceu a possibilidade, sendo naquele caso a reclamada Caixa Econômica Federal, aqui ao Hospital Regional do Sul de Minas. Isso aí se completa. Pois não, então, não, com a divergência, não sendo assim. Ministro Valmir. Senhor presidente, eu também acompanhei a tese agora sufragada pelo ministro Cláudio Brandão, no julgamento dessa lei plena, peço venha ao relator para acompanhar a divergência. Ministro Augusto. Também peço venha ao relator para acompanhar a divergência, presidente. José Roberto. Pedindo vênia ao relator, acompanha a divergência. Ministro Hugo. Acompanho a divergência, pedindo vênia ao relator. Eu também voto com a divergência e proclamo o resultado do julgamento por maioria, vencido apenas o ministro Orestes Dalazen, no sentido de conhecer dos embargos interpostos pela União por divergência e, no mérito, dar-lhes provimento Para restabelecer o acordo regional, presidente. para restabelecer o acórdão regional. É o resultado que proclamo. Senhor presidente, pela ordem, apenas a dúvida ficaria na questão do voto vencido do ministro Dalazen. Será que, se teve alguém que acompanhou a Sua Excelência, não sufragaria o voto? Não sei, é só uma dúvida, porque a parte tem o direito de saber, a parte vencida, os fundamentos da corrente. Pois é. É só uma dúvida que eu estou colocando. Presidente, eu vencido isoladamente, e o voto dele está nos autos. Nós presidente, podemos juntar. se me permite, Vossa Excelência, eu transcreverei no corpo do meu voto as razões do ministro Dalazen, até porque Sua Excelência não está aqui mais presente, para facilitar o nosso julgamento. Agradeço a Vossa Excelência, então, com essa observação, retirar o acordo do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Devolvo a presidência à eminente ministra Cristina Pedroso. Obrigada, ministro Vieira de Mello. Há alguma matéria ainda pendente? Não havendo outras matérias, eu agradeço a atenção e o trabalho de todos e declaro encerrada essa sessão. E o Sessão TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.